Bem-vindo a mais um bloco de português de língua não materna a nível intermédio. Ora, hoje vamos falar de poesia e vamos falar de palavras. Gostas de poesia? Vamos ver então. Queres ler um poema? Vamos ter essa oportunidade. Vamos lá então ver o que nos reserva o bloco de hoje. A audição e interpretação do poema O Limpa Palavras, de Álvaro Magalhães, noções de poema, verso, estrofe e rima, criação de campos lexicais. No final deste bloco, vais ser capaz de compreender textos poéticos, interpretar breves poemas e ainda conhecer algumas noções relacionadas com o texto poético. As aprendizagens essenciais para hoje temos então a compreensão oral, a leitura, a escrita, a gramática e a interação cultural. Agora vou-te deixar aqui com um poema que se chama O Limpa Palavras, que é de Álvaro Magalhães. Tens ali a ilustração da capa do livro e vais ouvir com muita atenção este poema. É um poema muito especial. Vamos ouvir. Limpo palavras. Recolho-as à noite por todo o lado. A palavra bosque, a palavra casa, a palavra flor. Trato delas durante o dia, enquanto sonho acordado. A palavra solidão faz-me companhia. Quase todas as palavras precisam de ser limpas e acariciadas. A palavra céu, a palavra nuvem, a palavra mar. Algumas têm mesmo de ser lavadas. É preciso raspar-lhes a sujidade dos dias e do mau uso. Muitas chegam doentes, outras simplesmente gastas, estafadas, dobradas pelo peso das coisas que trazem às costas. A palavra pedra pesa como uma pedra. A palavra rosa espalha o perfume no ar. A palavra árvore tem folhas, ramos altos. Podes descansar à sombra dela. A palavra gato espeta as unhas no tapete. A palavra pássaro abre as asas para voar. A palavra coração não para de bater. Ouve-se a palavra canção. A palavra vento levanta os papéis no ar e é preciso fechá-la na arrecadação. No fim de tudo, voltam os olhos para a luz e vão para longe leves palavras voadoras, sem nada que as prenda à terra. Outra vez, nascidas pela minha mão, a palavra estrela, a palavra ilha, a palavra pão. A palavra obrigado agradece-me, as outras não. A palavra adeus despede-se. As outras já lá vão, belas palavras lisas e lavadas como seixos do rio. A palavra ciúme, a palavra raiva, a palavra frio, vão à procura de quem as queira dizer, de mais palavras e de novos sentidos. Basta estender o braço para apanhares a palavra barco ou a palavra amor. Limpo palavras. A palavra búzio, a palavra lua, a palavra palavra. Recolho-as à noite, trato delas durante o dia. A palavra fogão cozinha o meu jantar. A palavra brisa refresca-me. A palavra solidão faz-me companhia. Então, que tal? Gostaste deste poema? Pois é, e aprendeste aqui muito sobre as palavras, não é? A importância que elas têm, não é? E aquilo que elas nos vão transmitindo. Pois é, este poema é um poema muito especial e que fala sobretudo de palavras, não é? Então vamos aqui fazer o nosso exercício. O texto que ouviste é uma notícia ou um poema? Claro que nós já falámos disto, não é? Então, nós ouvimos um poema. Vimos, não é? Porque era um vídeo, mas no vídeo dizia-se um poema. Estava a ser recitado um poema. Agora, o limpa-palavras é... Quem era o limpa-palavras? Era alguém... Portanto, o limpa-palavras é alguém que trata das palavras para as recuperar
Ou é alguém que apaga as palavras? O que é que nós ouvimos ali? Ele recolhe as palavras à noite para tratar delas, não é? Recuperá-las. Então, o limpa-palavras é alguém que trata das palavras para as recuperar. Agora, todas as palavras precisam de ser limpas e acarinhadas ou ser cortadas e esquecidas. O que é que nós ouvimos no poema? Recordas-te? Que todas as palavras precisavam de... Na verdade, as palavras precisam também daquilo que... Portanto, então, o que era? Todas as palavras precisam de ser limpas e acarinhadas. Portanto, o limpa-palavras tratava disto. Limpava as palavras e acarinhava-as. E agora, há palavras que precisam mesmo de ser limpas, porque as pessoas fazem mau uso delas ou porque as pessoas as acham estranhas. O que é que te parece? O quê? Isso mesmo. Portanto, há palavras que precisam mesmo de ser limpas porque as pessoas fazem mau uso delas. Nós ouvimos isso no poema. Agora, nós vamos ver aqui algum vocabulário relacionado com o texto poético, porque o texto poético, não é? Um poema, não nos aparece da mesma forma que aparece um texto narrativo, por exemplo, não é? Então, vamos ver aqui algum vocabulário que está relacionado com o texto poético. Ora, o texto poético, não é? Quando temos texto poético é porque temos um poema. Então, o que é um poema? Um poema é um texto, geralmente escrito em verso, com um vocabulário selecionado, portanto, escolhem-se as melhores palavras, as mais bonitas, com ideias ricas em sentido expressas por um sujeito poético, não é? E agora, temos aqui a palavra verso. Ora, quando nós temos um poema, cada uma das linhas do poema chama-se verso, não é? É um texto, o poema é um texto escrito em verso e o verso representa cada uma das linhas de um poema. E agora, estrofe. O que é uma estrofe? Uma estrofe é um conjunto de versos que aparecem agrupados, não é? Portanto, uma estrofe é um conjunto de versos. Por vezes, num poema, temos vários grupos de versos e cada grupinho de versos é exatamente uma estrofe. Cada conjunto é uma estrofe. E temos a palavra rima. Não é obrigatório que um poema tenha rima, mas muitos poemas, se calhar a maior parte deles, têm versos que rimam entre si. Ou seja, têm versos em que há repetição dos sons finais. Portanto, e a rima é isto mesmo, é a repetição dos sons finais em 2 ou mais versos. No fim de cada verso pode haver uma rima, uma palavra que rime com outra. E então, vamos ler aqui esta primeira estrofe do poema que nós ouvimos. E vamos identificar as palavras que rimam nesta estrofe. Certo? Então vamos ler. Limpo palavras, recolho-as à noite por todo o lado. A palavra bosque, a palavra casa, a palavra flor. Trato delas durante o dia, enquanto sonho acordado. A palavra solidão faz-me companhia. Ora, então, no final de cada verso, quais são as palavras que nós temos aqui e que rimam? Portanto, no primeiro verso, a última palavra é palavras. No segundo verso, a última palavra é lado. No terceiro verso, a palavra é flor. Depois, no quarto, temos ali a palavra dia. No quinto, a palavra acordado. E no último, a palavra companhia. Então, vamos ver quais são as palavras que temos ali e que podem rimar. Então, temos a palavra lado, não é? Que rima com quê? Qual é a palavra que rima com a palavra lado? É a palavra... Qual é? Acordado. Muito bem. A palavra lado rima com acordado. Portanto, o som final é idêntico. Então, agora, qual é, portanto, o outro verso que tem rima? Temos, então, a palavra dia, não é?
que rima com a palavra companhia, certo? Então, temos então lado que rima com acordado e dia que rima com companhia. E, portanto, estas palavras que nós temos aqui, cada par de palavras, não é? Lado e acordado, terminam da mesma forma, não é? Com o mesmo som, um som idêntico. Dia e companhia também terminam com um som idêntico. E é isto que faz com que seja, portanto, que seja rima, que haja rima entre estas duas palavras. Agora, vamos corresponder o elemento da coluna A às características da coluna B. Ou seja, no poema nós ouvimos falar de várias palavras e da função dessas palavras e o que é que essas palavras tinham, não é? Então, agora o que é que vamos fazer neste exercício? Nós vamos fazer corresponder a palavra àquilo que a palavra faz. Portanto, na coluna A temos a palavra e temos as palavras. Temos a palavra pedra, a palavra rosa, a palavra árvore, a palavra gato, a palavra pássaro, a palavra coração, a palavra canção e ainda temos mais no slide seguinte. E temos ali, para fazer corresponder, a palavra voa, faz sombra, bate sem parar, é perfumada, espeta as unhas, é audível, é pesada. Vamos ver como é que vamos completar estas frases. Qual é aquela que se adequa a cada uma? Então temos, primeiro a palavra pedra, não é? Então, a palavra pedra, o que é que acontece com a palavra pedra? A palavra pedra é pesada, não é? A palavra pedra é pesada. A palavra rosa, o que é que tem a palavra rosa? Voa, faz sombra, bate sem parar, é perfumada, espeta as unhas, é audível. Então, o que é que vamos escolher aqui? A palavra rosa é perfumada. E agora, a palavra árvore, o que é que temos ali que faz sentido para a árvore? A palavra árvore, o que é que faz? Faz sombra. E a palavra gato? A palavra gato espeta as unhas. A palavra pássaro, o que faz a palavra pássaro? O que é que fazem os pássaros? Voam, não é? Então, a palavra pássaro voa. A palavra coração, o que é que faz? Portanto, a palavra coração bate sem parar, não é? E, finalmente, temos ainda neste slide a palavra canção, não é? Que é audível. Audível quer dizer que se consegue ouvir. E agora, vamos ao slide seguinte e vamos continuar. Aqui temos a palavra vento, a palavra obrigado, a palavra adeus, a palavra fogão, a palavra brisa e a palavra solidão. E na coluna B temos faz companhia, agradece, cozinha, refresca, levanta os papéis no ar e despede-se. E aqui vamos fazer o mesmo, vamos continuar o exercício anterior. Portanto, aquilo que estava no slide anterior. Vamos ver o que é que encaixa com cada uma das palavras. Então, a palavra vento, o que é que faz o vento? O que é que nós ouvimos no poema que o vento fazia? O vento levanta os papéis no ar. E a palavra obrigado? Quando é que nós dizemos obrigado? Quando queremos agradecer. Então, a palavra obrigado agradece. A palavra adeus, quando dizemos adeus, é porque estamos a despedir-nos, não é? Então, a palavra adeus despede-se. Depois temos a palavra fogão. O que é que faz a palavra fogão? A palavra fogão cozinha. E a palavra brisa, o que faz? A palavra brisa refresca. E a palavra solidão? A palavra solidão faz companhia, não é? Portanto, a palavra solidão faz companhia. O que é que nós temos aqui então? A palavra vento levanta os papéis no ar, a palavra obrigado agradece, a palavra adeus despede-se, a palavra fogão cozinha, a palavra brisa refresca, a palavra solidão faz companhia. E nós ouvimos isto tudo no poema, não foi? Pois é. Ora bem, agora vamos ler aqui a terceira estrofe. E o que é que vamos fazer com esta estrofe? Vamos identificar a palavra que mais se repete,
Quase que nós poderíamos fazer isto sem ler, mas vamos ler primeiro. Então temos aqui a palavra pedra, pesa como uma pedra. A palavra rosa espalha o perfume no ar. A palavra árvore tem folhas, ramos altos, podes descansar à sombra dela. A palavra gato espeta as unhas no tapete. A palavra pássaro abre as asas para voar. A palavra coração não para de bater. Ouve-se a palavra canção. A palavra vento levanta os papéis no ar e é preciso fechá-la na arrecadação. Ora, qual é a palavra que mais se repete nesta estrofe? Como eu disse, quase que nem sequer era preciso ler. Só olhando já reparávamos nisso. Qual é? É isso mesmo. A palavra que mais se repete é a palavra palavra, não é? Parece que temos aqui um trocadilho, não é? Mas de facto é isto. A palavra palavra é a palavra que mais se repete nesta estrofe do poema, não é? E, como viste, este poema todo ele é dedicado à palavra e à importância das palavras, não é? Então, e por falar em palavras, nós temos várias expressões, não é? Que usam a palavra palavra. Pois é. E então temos aqui algumas expressões, e estas expressões estão aqui na coluna A. Temos então aqui a expressão pedir a palavra, temos a expressão dar a palavra, a expressão cortar a palavra, a expressão ficar sem palavras, a expressão ser uma pessoa de palavra, não é ser de palavra, ser uma pessoa de palavra, e ainda tirar as palavras da boca. Portanto, tirar as palavras da boca de alguém. E vamos ver que tirar as palavras da boca de alguém, por exemplo, não é ir à boca da pessoa e tirar de lá as palavras, não é? Portanto, estas expressões são expressões que têm a palavra palavra e que têm um significado específico. E vamos ver então qual é o significado que se adequa a cada expressão. E então vamos passar a ler os significados que temos na coluna B. E nós temos dar permissão para falar, cumprir com o que diz, não saber o que dizer, pedir autorização para falar, dizer aquilo que alguém pensou dizer ou interromper quem está a falar. Portanto, vamos ver cada uma destas expressões da coluna A, qual é o significado que lhe corresponde na coluna B. E então, vamos ver aqui. Pedir a palavra. Quando alguém pede a palavra, é porque o quê? É porque quer falar, não é? Então, pedir a palavra é pedir autorização para falar. Certo? Agora, na segunda temos dar a palavra. Ora, quando nós damos a palavra a alguém, então nós estamos a dizer a essa pessoa que já pode falar. Então, a resposta aqui, portanto, dar a palavra significa dar permissão para falar. Agora temos cortar a palavra. E o que é cortar a palavra? Cortar, não é? Quando nós cortamos alguma coisa, estamos a parar alguma coisa também, não é? Portanto, então, cortar a palavra é interromper quem está a falar. Não é muito bonito. Mas, portanto, cortar a palavra significa interromper quem está a falar. E agora, ficar sem palavras. Ora, quando a pessoa fica sem palavras, não sabe o que dizer. E, portanto, ficar sem palavras é o mesmo que não saber o que dizer. E agora, ser uma pessoa de palavra. O que é isto de ser uma pessoa de palavra? Será dizer aquilo que alguém pensou dizer ou será cumprir com o que diz? Uma pessoa de palavra é alguém que cumpre com o que diz, não é? Portanto, uma pessoa de palavra, ser uma pessoa de palavra, é cumprir com o que se diz. Depois temos tirar as palavras da boca de alguém. Tirar as palavras da boca de alguém é precisamente dizer aquilo que alguém pensou dizer. Alguém pensou dizer, mas não disse logo. E alguém disse aquilo que ele estava a pensar. E, portanto, é isto que quer dizer quando dizemos tiraste-me as palavras da boca. É isto que nos referimos. Então, agora, vamos fazer aqui um outro exercício
onde vamos completar as frases com as expressões que nós vimos, com as tais expressões que têm a palavra palavra. Então temos ali a primeira, pedir a palavra, dar a palavra, cortar a palavra, ficar sem palavras, ser de palavra e tirar as palavras da boca. Portanto, que são as expressões que já tínhamos visto anteriormente, não é? E, portanto, que estão agora ali enumeradas naquele quadro. O que é que vamos fazer? Vamos pegar em cada uma dessas expressões e utilizá-la no contexto correto. Então, temos ali no primeiro caso, levantei o braço para, e vamos ver qual é a expressão. Depois temos, ele cumpre sempre as suas promessas, é uma pessoa, e vamos ver qual é a expressão adequada. Ele nem sabia o que dizer. Vamos ver como é que completamos o resto. Eu pensei dizer isso, mas como falaste primeiro, vamos ver qual é a expressão. É a minha vez de falar. Tens de me fazer o quê? Vamos ver. Não fica bem a quem está a falar. Ora bem, então vamos ver quais são as expressões que nós vamos utilizar. No primeiro caso, levantei o braço para, quando nós levantamos o braço, ou pomos o dedo no ar, é porque queremos pedir a palavra, não é? É porque queremos falar. Portanto, levantei o braço para pedir a palavra. Agora, ele cumpre sempre as suas promessas. É uma pessoa que, se cumpre sempre o que diz, quer dizer que é uma pessoa de palavra, não é? Portanto, uma pessoa de palavra é alguém que cumpre com aquilo que diz. E nós temos esta expressão. Ele cumpre sempre as suas promessas. É uma pessoa de palavra. Agora temos, ele nem sabia o que dizer. Portanto, se não sabe o que dizer, é porque ficou sem palavras, não é? Portanto, ele não sabia o que dizer. Ficou sem palavras. Agora, eu pensei dizer isso, mas como falaste primeiro, então, como falaste primeiro, tiraste umas palavras da boca, não é? Portanto, eu pensei dizer isso, mas como falaste primeiro, tiraste umas palavras da boca. Ou seja, disseste aquilo que eu queria dizer, não é? Agora temos ali, é a minha vez de falar. Ora, se é a minha vez e eu preciso de falar, têm que me dar autorização para falar, não é? Então, e qual é a expressão que temos aqui? Então, é a minha vez de falar, tens de me dar a palavra, não é? Portanto, se é a minha vez de falar, tens de me dar a palavra. E depois, por último, temos não fica bem a quem está a falar. Portanto, então, não fica bem fazer o quê? Cortar a palavra. Se alguém está a falar, nós não devemos interromper. Então, não fica bem cortar a palavra a quem está a falar. E então temos aqui as expressões todas encaixadas. Levantei o braço para pedir a palavra. Ele cumpre sempre as suas promessas, é uma pessoa de palavra. Ele nem sabia o que dizer, ficou sem palavras. Eu pensei dizer isso, mas como falaste primeiro, tiraste-me as palavras da boca. É a minha vez de falar, tens de me dar a palavra. E por fim, não fica bem cortar a palavra a quem está a falar. Portanto, estás a ver aqui quantas expressões com a palavra palavra temos aqui? Pois é, a palavra palavra é uma palavra muito rica. Ora bem, então, nós agora vamos criar aqui campos lexicais. Vamos criar campos lexicais e vamos fazer o quê? Vamos encontrar palavras que caibam naquelas temáticas que temos ali. Se nós estivermos a pensar em palavras doces, que palavras é que nos vamos lembrar? Se estivermos a pensar em palavras alegres, que palavras é que nos vêm à ideia? E se forem palavras tristes, ou palavras divertidas, ou palavras agitadas, não é? Então, e vamos associar aqui palavras por temáticas. Primeiro vamos ver palavras doces. Vão surgir ali algumas, mas tu até podes ter pensado noutras diferentes destas que estão aqui. Repara, então, que palavras doces é que te podias lembrar? Por exemplo, uma palavra doce. Muito doce, muito doce. O açúcar é sempre doce, não é? Portanto, temos aqui o açúcar é uma palavra doce. E mais palavras doces que tu conheças? A palavra mel. O mel também é doce, não é? Mais palavras doces. O reboçado é doce, não é? Boa. Mais.
Os bolos também são doces, normalmente são doces, não é? E mais, o adoçante também é doce, não é? Portanto, as pessoas dizem que não podem comer açúcar e que põem adoçante. Mas o adoçante é colocado para adoçar, para tornar mais doce. Então, também podíamos utilizar a palavra adoçante aqui neste grupo de palavras. E agora temos ali palavras alegres. Quando te falam em alegria, que palavras é que te lembras? Coisas que te põem alegre. Então, que palavras é que podias ter? Brincar, não é? Brincar é bom. Ficamos alegres quando podemos brincar. Rir, ter amigos, não é? Os amigos também nos fazem estar alegres. E mais? As anedotas, quando nos contam uma anedota, não é? Quando nos contam uma história que tem piadas, não é? Então, nós também nos rimos. Outra palavra, comédia. Quando vimos aqueles filmes que são de comédia, normalmente é para nos rirmos, não é? E isso faz-nos alegres. Muito bem. Agora, vamos encaixar ali as 5 palavras para as palavras tristes. Então, vamos lá. Palavras tristes. Chorar não é bom, é triste. Doença também não é bom, é triste. Perder. Também não gostamos muito de perder, não é? Pois é. Fome. Também não gostamos de estar com fome. Também é triste. Solidão. Também não gostamos de estar sozinhos. Portanto, isso também são palavras que podíamos agrupar aqui com a tristeza. Nós agora vamos selecionar uma palavra de cada grupo, não é? E vamos formar frases. Vamos aqui escolher, por exemplo, do grupo 1, bolos, amigos e fome, do grupo 2, reboçados, rir e chorar, e do grupo 3, açúcar, anedotas e doença. E agora vamos fazer frases. Então, a primeira podia ser assim. Comprei bolos para mim e para os meus amigos porque tínhamos fome. E temos ali 3 palavras, uma de cada grupo, não é? Depois, ali no 2, podíamos ter, por exemplo, comi muitos reboçados e passei a tarde a rir, mas à noite chorei com dores de barriga. Não é? Podia ser. E, finalmente, quando como muito açúcar, gosto de contar anedotas, mas isso não é uma doença. E agora, vamos ficar por aqui, porque tu vais pensar nas tuas palavras favoritas, nas palavras que são importantes para ti. Vamos ficar por aqui. Adeus e até ao próximo bloco.